A igreja celebra neste dia 4 de maio a primeira noiva beatificada da história. É a italiana Sandra Sabatini, falecida aos 23 anos de idade. A jovem e seu noivo pretendiam fundar uma comunidade a serviço dos últimos entre os últimos na África. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. A vida de Sandra Sabatini é um testemunho de fé alegre e viva, sustentada por uma intensa vida de oração e incansáveis gestos de ternura para com os pobres. Sandra Sabatini nasceu em 19 de agosto de 1961 no município de Missano Adriatico, na província de Rimini, no Hospital Riccione, como a primeira de duas crianças de Giuseppe Sabatini e Agnes Bonini. Seu irmão era Raffaele, atualmente médico trabalhando no Hospital Ceccarini, em Riccione. Os Sabatini moraram em Missano Adriatico antes de se mudar para Rimini em 1965 para a igreja paroquial de San Girolamo, para morar com seu tio padre Giuseppe Bonini, pároco da paróquia. A natureza piedosa de Sabatini, quando criança, se estendia em manter um diário pessoal desde 27 de janeiro de 1972, a fim de registrar seus pensamentos espirituais. Aos 16 anos escreveu: Senhor, Tu me deste um grande presente, o de querer dar a minha vida aos mais pobres. Agradeço por isso, porque, embora eu ainda não tenha explorado, depositaste em mim este grande presente. Espero poder fazê-lo frutificar e espero poder entender como. Quando uma pessoa pobre batia na porta de sua casa, se ela considerasse que sua família não lhe havia dado o suficiente, ela corria atrás da pessoa para completar a doação com suas economias. Foi por volta de 1973 que ela conheceu o padre Oreste Benzi em uma das várias reuniões da Associação Comunitária Papa João XXIII, na qual Benzi era fundador e que seu tio organizava em sua paróquia. No verão de 1974, ela participou de um programa de verão para adolescentes na casa de Madonna delle Vette, em Canazei, Trento, para pessoas com deficiência. Essa experiência deixou com um profundo entusiasmo espiritual que, ao voltar para casa, ela disse à mãe: Trabalhamos até cairmos, mas são pessoas que nunca deixarei. Em 1980, ela completou seus exames do ensino médio em Rimini, antes de completar seus estudos em medicina na Universidade de Bolonha, em Bolonha. Sandra Sabatini era conhecida por ter obtido excelentes resultados em cada um de seus exames. Mas dentro dela havia o desejo de fazer parte das missões médicas em África para trabalhar ao lado dos pobres e doentes. Nos fins de semana e nas férias de verão de 1982 e 1983, ela costumava visitar viciados nos centros de reabilitação da associação. Além disso, todos os dias rezava o terço e meditava no escuro sobre a palavra de Deus, alimentando uma profunda vida espiritual, e adorava fazê-lo no chão para demonstrar sua natureza mansa e humilde. Na virada de cada ano, costumava fazer oração da meia-noite a 1h da manhã perante o Santíssimo Sacramento. Ela cantou em um coral e aprendeu piano. Sandra, mais tarde, conheceu Guido Rossi, que era um pouco mais velho do que ela, em um feriado de carnaval. Os dois começaram a namorar e logo se tornariam noivos, embora ambos decidissem levar um noivado casto. Para sua alegria, ambos queriam se tornar missionários na África depois de se casarem, mas seu pai, que conhecia os sonhos do casal, aconselhou sua filha a levar as coisas em um ritmo lento, em vez de se apressar. No final de abril de 1984, a associação se preparou para um encontro em Igia Marina, perto de Rimini. Em 29 de abril, às 9h30 da manhã, ela chegou lá de carro ao lado de seu noivo e de seu amigo Hélio,
No momento em que saiu do carro, ela e Hélio foram atingidos por um carro que passava, colocando-a em um coma da qual ela nunca se recuperou. Menos de uma semana depois, no dia 2 de maio, Sandra não resistiu aos ferimentos e entregou sua alma a Deus no Hospital Bellaria, em Bolonha. Seu funeral foi celebrado em 5 de maio na igreja de San Girolamo, em Rimini, e ela foi enterrada ao lado de fora da igreja de Andrea, em Missano Adriático. Em 1985, Benzi editou a primeira edição de seu diário e o fez novamente em 2003, juntamente com notas sobre sua vida. O padre Benzi disse uma vez que Sandra não deve ser procurada entre os mortos, aludindo a uma possível exumação. As reflexões de Benzi se mostraram corretas, pois em 2009, após a morte de Benzi, ocorreu uma exumação, mas não foram encontrados restos mortais. Isto foi atribuído ao fato de que ela queria ser enterrada em terra nua, o que significava que a corrosão do caixão era mais provável após o enterro. Fragmentos de seu caixão e de uma meia que utilizou durante seu enterro foram levados como relíquias, estando expostos em um monumento aos fundos da igreja de São Jerônimo, em Rimini, local que costumava frequentar. Benzi pressionou para que seu processo de beatificação fosse lançado, e essa permissão foi concedida 2 décadas depois, pouco antes de o próprio Benzi falecer. A causa se abriu e ela se intitulou como Serva de Deus. Papa Francisco a confirmou as virtudes heróicas e intitulou Sandra Sabatini como venerável em 6 de março de 2018. Enquanto em 2 de outubro de 2019 foi confirmado um milagre atribuído à sua intercessão. Em 19 de julho de 2007, um homem italiano de 41 anos, Stefano Vitali, viu-se curado inexplicavelmente de um câncer de metástase após ter rezado por intercessão de Sandra. Ele relatou a sua história no livro Eu Vivo por um Milagre, publicado em italiano e ainda sem tradução oficial para o português. O testemunho de Stefano foi bastante divulgado. Em uma das entrevistas, ele afirmou que a sua cura não foi somente física, mas principalmente espiritual, já que o exemplo de vida de Sandra lhe apontou, como disse nas próprias palavras, o caminho para alcançar a serenidade e realizar a minha vocação, disse ele, e completou: se ela conseguiu isto comigo, que sou teimoso, mas ainda conseguirá com tantos que vierem a encontrá-la no futuro. Sandra Sabatini deveria ser beatificada em Rimini em 14 de junho de 2020, mas a pandemia forçou a Diocese de Rimini a adiá-la. Foi, por fim, beatificada no dia 24 de outubro de 2021 pelo cardeal Marcelo Semeraro, prefeito da Congregação para a Causa dos Santos. Semeraro cita estas mesmas palavras ao presidir na tarde daquele domingo, em Rimini, a missa de beatificação desta jovem. Sandra foi uma autêntica artista, acrescentou o cardeal Semeraro. Sandra, il linguaggio dell'amore, coi suoi colori e la sua musica. Porque aprendeu muito bem a linguagem do amor com as suas cores e sua musicalidade. A sua santidade foi abrir-se à partilha com os últimos e colocar ao serviço de Deus toda a sua jovem existência terrena, feita com entusiasmo, simplicidade e grande fé. Primeira noiva santa a subir às honras dos altares, a beata Sabatini doava a quem tinha necessidade e acolhia sem julgamentos, porque desejava comunicar o amor do Senhor. Neste sentido, explica ainda o purpurado, a sua caridade era criativa e concreta, porque amar alguém é sentir o que ela necessita e levar a sua dor. Por fim, o prefeito da Congregação para as Causas dos Santos concluiu sua homilia com os versos de uma oração escrita pela própria Sandra em 7 de setembro de 1982, 2 anos antes de sua morte. Sotto questo aspetto, Senhor, que cada ação minha seja determinada pelo fato de querer o bem dos jovens,
Cada minuto é uma ocasião para amar, a ser aproveitada. Foi grande a emoção no momento do pronunciamento da fórmula em latim que declarou a beatificação de Sandra. Um clamoroso aplauso que parecia quase interminável acompanhou o momento principal da cerimônia, que continuou com a procissão da relíquia da nova beata, levada para o altar pelo miraculado Stefano Vitali. L'applauso che ne è scaturito è stato lungo e gioioso. O bispo de Rimini, Dom Francesco Lambiase, testemunha sobre Sandra Sabatini. Non solo parlare di Sandra. Ela é uma figura que pode ser apontada como um ícone de santidade verossímil e atraente, que está do nosso lado. Não são necessárias experiências excepcionais de compromisso ascético ou contemplação mística. Tudo de que a nossa querida Sandra precisava era do tecido de uma vida comum, posturado com a fé viva, sustentada por uma oração intensa e extensa, uma vida dedicada ao cumprimento feliz e fiel do seu dever, pontuada por pequenos gestos de amor levados ao extremo, na amizade apaixonada com Cristo, pobre e servidor, no generoso e incansável serviço em favor dos pobres. Depois de conhecer Jesus de modo pessoal, ela não podia mais deixar de amá-lo, centrar-se nele, viver para ele, na igreja. Guido Rossi, o então noivo da beata Sandra Sabatini, hoje é diácono permanente, é casado e tem 2 filhos e testemunha em favor da santidade de Sandra. Me impressionava sua maneira alegre e profunda de ver a vida e com a sua confiança no Senhor. Posso atestar a sua busca de envolver-me ou andar juntos e a clareza dela em buscar sempre fazer a vontade do Senhor. A minha vida esteve marcada pela Sandra, com a sua vida e com a sua morte. Depois de um período não isento de dificuldades, mas certamente belo e profundo, bevi claramente com 2 casas no caminho, a de sua família e a minha, enquanto o resto continuava de pé. Na última página do diário, 2 dias antes do acidente, Sandra Sabatini deixou seu testemunho espiritual. Esta vida não é minha, evoluí no ritmo de uma respiração regular que não é minha. Não há nada neste mundo que seja seu. Sandra, faça acontecer. É um dom sobre o qual o doador pode intervir quando e como quiser. Cuida do presente que te é oferecido. Deixa-o mais bonito e completo quando chegar a hora. A beata Sandra Sabatini é um exemplo de santidade na vida cotidiana. Mais uma vez, Deus nos mostra que podemos ser santos dentro da nossa realidade. Peçamos a intercessão da beata Sandra Sabatini para sermos fiéis à vontade de Deus na nossa vida. Oremos. Beata Sandra Sabatini, da mesma forma que buscastes um constante contato com Deus, busco neste momento estar em profunda oração. Seja minha intercessora e me ensine esse profundo amor que tens a Deus e a testemunhar com alegria. Pai Santo, se for do teu desígnio de amor, que Sandra seja proclamada santa e conhecida em toda a igreja para o nosso bem e para a glória do teu nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo. Beata Sandra Sabatini, rogai por nós.